Bom dia, boa tarde. Bom dia ou boa tarde? Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu ajustar aqui o enquadramento. Bom, acho que estamos bem aí, né? Aí tá bem, tá bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Um prazer Como estar é aqui que está o falando contigo. trabalho? Olha, o trabalho está bem, né? Eu sou professor, então tivemos muitas mudanças nesse período. Estamos fazendo Uhum, aula à distância, né? O termo correto é estudos domiciliares, algo assim, atividades domiciliares, né? Mas, uhum. felizmente, no local onde eu trabalho, a gente tem conseguido desenvolver um bom trabalho, né? A gente tem os recursos para isso, então a gente tem feito aulas através de Hangout e também através de recursos do próprio Google, né? Que nos disponibiliza alguns recursos. Então tem sido bem interessante, né? Felizmente, onde eu trabalho, os alunos não estão perdendo as suas aulas, estão tendo aula, Vocês né? estão conseguindo manter normal a carga didática, tudo? Sim, sim, a gente pode dizer que está indo tudo muito bem. Eu posso falar pela parte de história que está sendo passado e feito junto com os alunos aquilo que seria feito como se fosse presencial. A questão de Uhum, avaliações, principalmente, né? Essa questão não está sendo feito nada no momento. Vai ser posteriormente, uhum. até porque a escola deve seguir os protocolos que vêm do Conselho Estadual de Educação, né? Ela não pode fazer o que simplesmente ela achar, né? Tem que seguir esses protocolos. Mas tem ido muito bem, né? Estamos seguindo Uhum. normalmente aí. Isso tem sido muito bom para mim, né? E para os alunos também, com certeza. Muito bem, Thomas. O tema da nossa conversa hoje é pandemia, né? Uhum, Porque para grande parte da população mundial, eu acredito que quase 100%, se não 100%, é a primeira vez, né? É a uhum, primeira experiência com isso, mas pandemia é uma situação que já é um pouco mais familiar do historiador, da pessoa que estuda, que pesquisa história, porque ele já uhum, aconteceu outras vezes na história da humanidade, né? uhum, Então, como é que tu tá te sentindo assim, tendo estudado isso, aham, e agora experimentando assim essa realidade? sim. É diferente. Sabe, sim. Sabe, Carol, que quando veio os relatos de que estava acontecendo uma epidemia no primeiro momento, né, lá na China, logo eu abordei esse assunto em sala de aula, né, isso no mês de fevereiro, logo no início das aulas. E abordei, e alguns alunos até me perguntaram, mas o que tem a ver história com epidemia, né? Aí eu disse, olha, Uhum, tem a ver porque isso não é uma novidade, né? Nenhum historiador, isso é interessante a gente dizer, nenhum historiador ficou surpreso, né, com essa pandemia. Por quê? Porque a gente sabe que houve muitas ao longo da história, continua acontecendo. A gente pode até dizer que as epidemias e pandemias, né, elas são um pouco diferentes. A pandemia tem um aspecto global, as epidemias é um surto contagioso mais localizado, né? Um surto bastante contagioso, mas normalmente fica restrito a um país ou a um continente ou a um local específico. E então isso acontece há bastante tempo, né? E os historiadores então estão familiarizados com isso. Eu até acho que, se por um lado todos nós ficamos tristes, evidentemente, com tudo que está acontecendo, por outro lado os historiadores dão um certo sorrisinho assim do tipo já vi isso antes, né? uhum, uhum, Então nesse ponto eu acho muito interessante e muito boa a contribuição que os historiadores podem dar no debate público. Inclusive alguns historiadores estão tendo essa oportunidade, isso é muito bom. Inclusive eu hoje te agradeço por isso porque uhum. a gente só consegue viver de fato no mundo, interagir com ele, se a gente tem uma base histórica, senão a gente fica perdido, né? E no caso das pandemias, então, elas não são novidades, houveram muitas ao longo da história e, e muitas que até o momento muito mais intensas do que essa, né? Como as duas principais que o pessoal costuma falar e que eu também trouxe aqui para a gente conversar, que é a gripe espanhola e a peste negra. As duas, Uhum, né, mataram muito mais do que o coronavírus tem matado até o momento e eram muito mais uhum, letais do que o coronavírus. Então isso nos uhum, dá uma certa perspectiva de que por mais triste que seja o momento que nós estejamos passando, ele provavelmente não vai ser o pior e assim como as outras passaram, por mais que a peste negra ela foi e voltou inúmeras vezes, né?
assim como eles passaram, este deverá passar também, até porque nós temos uma medicina muito avançada, né? Nós nunca fomos tão avançados no campo da ciência nesse aspecto. Então, a Uhum. perspectiva é de que a gente venha a vencer essa doença, inclusive historiadores famosos, como o Yuval Noah Harari, israelense best-seller, e outros, têm abordado essa ideia de que é bem provável que a gente vença esse coronavírus. Evidentemente, não sem mudanças, não sem repensar, né, algumas coisas também. É sempre importante a gente notar o contexto, né, onde isso acontece. O contexto atual é um contexto de bipolarização internacional entre China e Estados Unidos, principalmente, e aí vários países procuram alguém para se aliar ou ficam neutros, né? O Brasil hoje Uhum. politicamente tem andado mais perto dos Estados Unidos. Então também tem esse contexto, né? Essa tensão que já vinha anterior ao coronavírus, na questão comercial principalmente. Podemos dizer que há uma corrida, uma disputa pela nação que vai ser mais potente, mais rica, né? Então esse é o contexto atual. Outro aspecto interessante do nosso contexto também, que é diferente das outras pandemias, são as companhias aéreas, né? A gente pode dizer Uhum. que, né, do ponto de vista de pandemias, é a primeira que atravessa o oceano aí os continentes pelos aviões, né? E isso fez com que ela muito rapidamente se tornasse um surto muito consistente em vários países. Algo que não foi assim na peste negra. Na peste negra, o que está acontecendo hoje olha, em semanas, aconteceu em anos, né? E a gripe espanhola já é um pouco mais parecida com a nossa. Ela também se propagou muito rápido em alguns meses, né? A gripe espanhola, que faz mais ou menos 100 anos atrás, né, de 1918 a 1920, praticamente 100 anos atrás, ela também avançou rapidamente porque era o momento de segunda revolução industrial. Então, naquele Uhum. momento, tinha os navios, os navios sendo produzidos, também ferrovias. Então, também havia um aumento nesse Do translado. Isso, deslocamento no humano. deslocamento humano, exatamente. Mas nada se compara com hoje, né? Hoje é impressionante, né? O deslocamento humano é muito intenso, as pessoas se deslocam de forma muito rápida e isso contribuiu muito para a disseminação do coronavírus. Uma grande diferença, talvez, do passado, das epidemias, pandemias do passado e do Uhum. momento atual, é a interpretação religiosa, né? A gente está num momento muito mais científico, né? E eu, Perfeito. pelo menos, não ouvi nenhum tipo de alegação nesse sentido, que era uma coisa que aconteceu nas anteriores, né? Essa sensação Aham. de que era uma maldição. Tu Uhum. sentiu essa diferença daquilo que tu estudou com aquilo que tu está observando hoje? Sim, com certeza, né? Quando a gente observa a peste negra, que foi uma peste que estima-se que dizimou um terço da Europa, né? Milhões de pessoas, alguns falam em 40% da população europeia, mas não ficou restrito apenas à Europa. Ela surgiu na Ásia, veio por navios mercantes até a Europa. Era um momento onde o comércio estava renascendo na Idade Média. Já é a baixa Idade Média, já é um momento então onde está deixando de ter uma preponderância dos feudos, do feudalismo, para um ressurgimento das cidades e do comércio marítimo, principalmente, nas cidades italianas de Gênova, de Veneza, também pela Uhum. França. Naquele contexto, então, a cabeça do homem medieval é muito religiosa, extremamente religiosa, né? Muito mais religiosa do que os religiosos de hoje em dia, né? E Uhum. não só lá, a peste negra também chegou na África, porque os europeus, naquele momento, estavam se lançando pela costa africana com o objetivo de estabelecer comércio, encontrar outras rotas de comércio com as Índias. Então, na África também temos registro da peste negra, por isso que ela também é uma pandemia. E lá também, numa outra cultura religiosa, na cultura africana, na cultura iorubá, também se entende que tem uma divindade ali que está punindo Uhum. a população, né? Então, Uhum. na Europa, na peste negra, metade do século XIV, isso é muito intenso, é um pensamento extremamente religioso. A ideia é que há uma praga, há uma punição divina, né? Uhum. As pessoas começam a morrer, elas não sabem o que está acontecendo, a medicina não é avançada naquele momento, ela é muito precária, né? Uhum. E então, essa ideia de punição. Inclusive, uma forma de se curar ou de amenizar a doença era a autoflagelação, era o arrependimento, né? Uhum. Foi assim que foi entendido aquele contexto. E nós vivemos em outro momento histórico, né? No nosso momento histórico, a religião não tem tanto esse espaço público e muito menos nas mentalidades.
e sim a ciência, né? O conhecimento científico, que desde o final do século XIX, ela é anterior a isso, mas ela, no final do século XIX ela vem crescendo muito, principalmente o conhecimento da química e da biologia e da própria medicina. Então, Uhum, quando você pega a gripe espanhola, já tem uma medicina mais avançada. É uhum, até muito interessante notar, Carol, que se você pegar as fotos da gripe espanhola, você vai ter leitos, né, camas, macas, ali onde as pessoas estão sendo tratadas, e você vai ter médicos. Né? Quando você uhum, olha para médicos parecidos com os nossos, de certa forma, quando você olha para a uhum, peste negra, você não tem fotos, porque não tinha fotografia ainda, mas os relatos que você tem, inclusive as produções artísticas que você tem, não aparecem os médicos. Né? Inclusive, a roupa que surgiu na peste negra é uma roupa muito esquisita, parece um pássaro, né? É muito interessante o pessoal observar. E uma roupa que se queria proteger o funcionário público ali que estava trabalhando, se achava que talvez a doença da peste negra poderia chegar através do cheiro, né? E também tinha muitas pessoas mortas nas casas e nas ruas, assim como em alguns lugares do Brasil, infelizmente, está começando a aparecer isso, mas era uhum, muito mais na peste negra. uhum, Então eles tinham um bico que parece um pássaro e na ponta desse bico tinha plantas aromáticas, né, como hortelã e outras, com o objetivo de não inalar o ar, né, e também a questão do cheiro, né. Então é bem interessante, você vê uma coisa muito como, como improvisada. se fosse uma máscara primitiva. É, completamente, né? Ela é bem esquisita também, né? Se o pessoal for olhar. Inclusive tem em museus hoje em dia, bem esquisita. Na gripe espanhola, então, já tem um avanço da medicina. E hoje, então, né, a medicina está muito avançada. Essa que é a realidade. A gente tem laboratórios no mundo inteiro estudando uma vacina, estudando Uhum, tratamentos. A perspectiva que nós temos é que nos próximos meses, claro, próximos meses pode ser final do ano, pode ser ano que vem, mas é uhum, bem provável que nós avancemos muito rapidamente no tratamento que nós temos hoje por causa do avanço científico, né? É claro que também uma coisa que existia na peste negra, mas assim, agora na gripe espanhola é mais legal comparar, que existia na gripe espanhola e existia hoje é aquela desconfiança, né? Isso também apareceu na gripe espanhola no Brasil. O Brasil foi muito atingido por ela. Estima-se em 35 mil mortos na gripe espanhola no Brasil. uhum, Né? uhum, As notícias de jornal da época dão conta de realmente um caos. Né? O Rio de Janeiro virou um hospital. Tem um jornal que traz essa manchete. uhum, E naquela época, assim como hoje, tem aquelas pessoas que demoram mais a aceitar a realidade, né? Que vão desconfiando, é só uma gripe, aquela coisa. Que até uhum, certo ponto é normal ter algum tipo de desconfiança, né? Mas é aquele sentimento, né? Existe assim o extremo, talvez, daquelas pessoas que acham que o mundo está acabando. Tem o extremo das pessoas que acham que não é quase nada e talvez tenha o equilíbrio que é o mais adequado, né? De entender que é algo sério, né? Mas quem sabe o mundo não esteja acabando, né? Acreditamos que não, mas sim. vai saber, né? Não sabemos o futuro, né? Mas com certeza é muito interessante notar isso, né? As epidemias e pandemias elas sempre estão inseridas em um contexto, sempre um contexto cultural, um contexto das mentalidades, um contexto econômico, né? Uhum, E essa diferença é muito interessante. Na Idade Média, a gente tem um pensamento religioso, não só na Europa, na África e nos outros continentes também. E na gripe espanhola, ainda mais hoje, a ciência, a princípio, tem dado as respostas, por mais que não tenha assim aquele espaço ainda que muitos gostariam. Né? aham, Muitos entenderiam que no momento os médicos deveriam dizer o que nós devemos fazer. Né? aham, E a gente sabe que tem a questão política também, né? Que eu gosto muito de tratar. E aí tem havido aí algumas distorções, né? E tem alguns políticos que têm seguido as orientações médicas de infectologistas e tem outros que têm pensado um pouco diferente, porque também tem as questões econômicas, né? uhum, O, a ciência e a medicina tem tudo, muito a nos dizer e são a grande autoridade para nos falar sobre as questões médicas, medicinais, mas a pandemia envolve vários fatores, né? Inclusive uhum, econômico. Então, fica esse debate, essa discussão no nosso contexto hoje, né? uhum. Tem algumas das anotações do nosso briefing aqui que trazem mudanças sociais importantes que ocorreram após as pandemias anteriores no Brasil, né? Uhum, Por exemplo, o SUS, a ideia do Sistema Único de Saúde. Não sei se tu quer destacar assim, grandes lições da uhum, última pandemia e depois a certo. gente fala um pouquinho do que a gente está aprendendo agora. Tá. Isso, na gripe espanhola, então, a gente pode dizer que
ela foi o embrião do Ministério da Saúde. Não havia Ministério da Saúde naquele contexto, não havia hospitais públicos, né? As Santas Casas, que, né, eram instituições ali de caridade, Uhum. tentavam ajudar, mas também entraram em colapso, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Vale lembrar aqui que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil naquele momento, né? Então, Uhum. a capital do nosso país, uma das cidades mais populosas, foi duramente atingida. Então, assim, principalmente o Ministério da Saúde, a gente pode dizer que ele não existia, e a partir daquele momento, os governantes começam a se dar conta de que é necessário ter um olhar mais específico para a saúde do povo. Que Uhum. posteriormente, muito tempo depois, na Constituição de 88, irá culminar na criação do SUS, que na avaliação de muitos tem sido muito importante e ainda vai ser importante nessa questão do coronavírus. Mas a grande lição que fica é a questão, assim, primeiro, da importância do governo ter um olhar especial para a saúde. Isso não existia na gripe espanhola e passou a ter em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, então, 10 anos depois, vai ter o Ministério da Uhum. Saúde. Também a questão que fica de lição é de uma maior, assim, as pessoas elas gostam de ter opinião rápido, né? E talvez não seja mais adequado. Então, naquele momento, as pessoas primeiro não acreditaram, até que começou a morrer muita gente. A gripe espanhola matou muita gente. Olha, no mundo se fala, o número mais baixo que eu vi no mundo é 20 milhões de pessoas. Mas se fala em 50 milhões de pessoas, se fala em 100 milhões de pessoas. Um quarto da população mundial ficou infectada, né? Uhum. E aí, então, só depois que começou a acontecer isso que as pessoas passaram a se isolar, né? O futebol também parou, né? Um esporte muito popular, parou também lá na gripe espanhola. E eventos artísticos também pararam. Então, só depois que a gripe começou a realmente pegar, que começou a ter o isolamento mais efetivo, o distanciamento social mais efetivo. Tu Então, acha que essa é a lição. tu interpreta que, nesse sentido, a humanidade não poderia ter se isolado antes? Ou seja, eu fico refletindo aqui pessoalmente, né? Como nós ficamos sabendo do que ocorria na China, Uhum. temos consciência do processo das companhias aéreas e é só tu colocar aqui na internet aqueles mapas de voos para a gente ver o quantos Sei, aviões sei. percorrem, cruzam o globo, cruzavam diariamente. E Aham. tudo isso, assim, muito consciente, assim, da nossa realidade e nós não nos alertamos. Ninguém imaginou que, pelo menos aqui no Brasil, eu não vi nenhum Uhum. movimento. Eu tive uma amiga empresária que Uhum. ficou apavorada, assim, mais ou menos umas 4 semanas antes do primeiro caso ser noticiado no Brasil. Ela dizia, isso vai chegar, meu Deus, ninguém tá pensando nisso. Uhum. O que aconteceu, assim, da gente não conseguir avaliar rapidamente o que poderia acontecer, se isolar antes, nas Uhum. Américas, vamos dizer assim? Sim. Olha, é uma pergunta bem complexa, né? E tem que ser usado para tentar dar uma resposta, né? Uhum. Mas Na tua assim, primeiro. opinião, né? Sim, sim, claro, claro, com certeza. Primeiro ponto, Carol, que eu acho legal a gente pensar é a questão do conhecimento histórico, né? Por isso que os historiadores eles precisam ter mais espaço e também se abrir mais ao público, né? Às vezes os historiadores se fecham muito no seu círculo, né? Os Uhum. jornalistas podem nos ensinar muito nesse sentido, né? Os historiadores precisam também Eu, aprender a... eu acho que isso não é exclusividade dos historiadores, dos Aham, os comunicadores também, os médicos também. Eu acho que exato. esse é um aprendizado bem importante desse momento, que depois eu vou falar Uhum, um pouquinho, da troca de conhecimento entre as áreas, né? A internet está aí para perfeito. proporcionar isso. Então, mas tu falavas que os historiadores poderiam ter falado mais, como é que poderia ter sido? Ou os próprios políticos, enfim, poderiam ter se preocupado em ter esse conhecimento histórico, porque se a gente olhasse para a gripe espanhola, a gente veria que ela também é um vírus, né? É o H1N1, o vírus da gripe espanhola, é um subtipo da influenza, uma gripe, e, e se tivesse observado, então, aquele momento, talvez a gente já teria se preparado antes, porque a gente está vivendo situações muito parecidas, por mais que ele tenha sido mais letal, né? Uhum. Agora, também tem outros aspectos, né? A grande confiança na medicina, eu acho que também fez as pessoas pensarem assim, não, a gente tem uma medicina avançada, Uma isso não vai, super confiança. uma super confiança, isso não vai se espalhar tão facilmente. Também a ideia, Carol, a gente vive num tempo parecido no caso antes da Primeira Guerra Mundial. Aliás, eu nem falei da Primeira Guerra Mundial, porque a gripe espanhola é no último ano da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Antes da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, havia um clima de otimismo no mundo. As potências europeias se achavam o máximo. E hoje, Uhum. de certa forma, também. Né? A gente tem um sentimento
ocidental, que não é só ocidental, é chinesa, é japonesa, enfim, né, países desenvolvidos, que a gente acha que coisas desse tipo não nos atingem, né, não chegam até Uhum, nós. E mais uhum, uma vez a gente descobriu que a gente é humano, né, que a gente é mortal, digamos assim, porque uhum, a gente insiste em achar que não, né, por medicina avançada, tecnologia, enfim, a gente insiste em achar que não. Então eu acho que esses fatores, achar que a medicina avançada, o grande otimismo, também essa polarização mundial ela é muito importante para te entender. Então, num primeiro momento, foi um vírus na China e estava penalizando a China. Opa, será que o Ocidente, vamos pensar que os Estados Unidos, vai se preocupar tanto assim? Né? uhum, Na Segunda Guerra Mundial, não querendo mudar muito, a gente tem isso também. A gente tem, de um lado, uns torcendo para que o nazismo combatesse a União Soviética. Enfim, a gente tem três forças, onde uma torce para que as outras se deem mal. Né? uhum, Então também tem isso. Então o pessoal não se preocupa muito. E aquela desconfiança, né? Aquela coisa de talvez ser uma gripe pequena, de talvez ser algo frágil, né? No início pegou um pouco assim, não foi o país inteiro da China assim que foi duramente atingido, foi mais uma cidade. Mas aí de repente, e isso que a gente teve um tempo, né? Na China começou em dezembro e aqui foi em abril, final de março, que a coisa foi realmente ficar mais forte. Então a gente teve um uhum, tempo assim, mas eu acho que todos esses aspectos fizeram com que a gente não levasse muito a sério. E o último uhum, aspecto muito importante também é a questão da economia. Né? Isso é importante também. Nenhum governante ao longo da história ele quer parar a economia por qualquer motivo. Né? Isso é uma coisa importante também. Não é uma exclusividade. É claro que aí a intensidade a gente pode ser discutida, né? A teimosia pode ser discutida, mas nenhum governante quer parar a economia por nenhum motivo, porque ele sabe que isso vai penalizar a população e ele sabe que a população estando enfraquecida economicamente, isso não é bom para o seu governo, isso vai gerar uma série de situações, né? uhum, Então também tem essa questão. Os governos demoram a querer tomar uma ação porque isso pode ser penoso para a economia. Agora, a gente tem bons exemplos na nossa região até o momento. Né? A nossa região a gente pode perceber que começou a tomar atitudes mais cedo. É claro também que no Brasil é compreensível que tenha chegado em São Paulo, no Rio de Janeiro primeiro, né, porque são os locais mais populosos, com mais ligação, né, aérea com os territórios. Então, uhum, ok, a gente teve um tempo de ouvir, mais tempo do que eles, né, para ver o que estava acontecendo no nosso país. Então, se uhum, por um lado talvez seja um elogio a ser feito aqui à nossa região, ao nosso estado, também a gente tem que entender que, né, se a gente estivesse em São Paulo, talvez a gente estaria passando pela mesma coisa. Mas uhum, aqui, a gente começou antes essas políticas de distanciamento social e até o momento não temos enfrentado assim, os maiores problemas. Né? uhum, Felizmente, o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul não estão passando por situações parecidas como Manaus, como Fortaleza, como São Paulo, que tem sido uhum, situações muito difíceis. Né? Uma coisa importante que eu queria dizer, se por um lado não é o fim do mundo, por outro lado a tragédia chegou. Né? Tem alguns locais que a gente vê o colapso do sistema de saúde e para mim o colapso do sistema de saúde é uma tragédia. Né? Não é o fim do mundo, mas é o fim de uma sociedade por um tempo, porque imagina você saber que se você ficar doente você não tem para onde ir. Isso é muito uhum, complicado. Você pode sofrer acidente a qualquer momento. E se as UTIs estão superlotadas, então você não tem o que fazer, teoricamente, né? Se você vai ter que se virar, né? uhum, E sem contar a população mais idosa, que tanto precisa, né, do sistema de saúde. uhum, Viveram muito tempo, fizeram muito, né, por todos que estão vivos, né? Então é justo cuidá-los. Então, realmente, o que está acontecendo em alguns locais do Brasil, Estados Unidos, né, são situações trágicas, né? Já estamos vendo uma tragédia. Né? uhum. Mas eu De acho que, que esses fatores a gente pode pensar. de que forma esse impacto que a humanidade já experimentou em outros momentos e que gerou grandes transformações sociais, né? Que mudou a Uhum. história. O que tu suspeita que esse momento vai gerar de mudança no curso dessa humanidade, do perfil dessa humanidade de hoje, assim? Uhum. Pegando aplicações do passado, sendo um ser humano contemporâneo. E outra Uhum. coisa muito interessante é que tu leciona para pessoas muito mais jovens que tu, né? Aham. Então, como tu tá observando isso e trabalhando isso com a mente dessas pessoas do futuro que estão vivendo isso agora? Como é que a nossa vida vai, nossa consciência Uhum. histórica, social vai ficar a partir de agora? Certo, certo. Olha, quando a gente. Vamos só fazer uma olhada rápida aqui pela peste negra e pela gripe espanhola, né? Que são duas grandes pandemias. Também tiveram outras, né?
só mencionar aqui para não deixar passar, Sim, que sim. os historiadores hoje atribuem a dizimação indígena, né, o declínio da população indígena na América, muito pela varíola, né, pela epidemia Uhum. de varíola que já foi erradicada. Mas os europeus trouxeram animais que não tinham aqui, os porcos, cachorros, cavalos, e trouxeram as suas doenças, os índios não tinham anticorpos, então houveram várias, né? Uhum. Mas assim, na peste negra, curiosamente, no século XV, foi o século posterior, foi o século de melhores condições de vida, porque a Uhum. população diminuiu, logo os salários aumentaram, logo os aluguéis na cidade diminuíram, eles tiveram que inventar de criar novas tecnologias para produção no campo, para ter mais alimentos, então foi desenvolvida essa tecnologia, né? Então, no século seguinte ao pior século da peste negra, porque a peste negra durou vários séculos, mas ao pior momento dela, que foi metade do século XIV, no século seguinte teve uma melhora de vida, né? E, inclusive, o século XV e XVI vai ser o século do renascimento cultural. Vai ter grandes mudanças culturais na Europa e no mundo. É o momento ali de Leonardo da Vinci. É uma grande transformação, né? Uhum. Inclusive no pensamento religioso. As pessoas vão questionar mais a religião nesse momento. Na gripe espanhola, a gente já observou a questão, né, da saúde, uma preocupação com a saúde. Nos dois casos a gente vê isso, né? Uma saúde mais avançada e também medidas sanitárias, né? Na peste Uhum. negra, principalmente, muito precária a questão sanitária, enfim, questão de saneamento básico. Isso é um ponto importante no nosso país. Né? No nosso país, o saneamento básico é extremamente precário. Pouca gente se dá conta Uhum. disso, porque como o nosso é bom, né? A gente não percebe que quase metade da população não tem saneamento básico. Mas, dito isso, então, a gente percebe que as mudanças são aceleradas nesses momentos de pandemias, de guerras, de revoluções, e a mudança tecnológica ela costuma ser presente, né? Assim como numa guerra para te vencer, tu precisa demorar logo, tu precisa fazer armas mais potentes, porque ou tu faz e combate, tenta vencer, ou tu perde, né? Numa Uhum. pandemia é parecido, tu precisa se desenvolver logo para dar conta daquilo que tu está perdendo, né? Uhum. Inclusive após peste negra vai ser o período do American Way of Life, que a gente chama, após gripe espanhola, desculpa, onde vai ter uma euforia cultural também, nos Estados Unidos principalmente. É a época do jazz, onde surge o jazz. Então, pós-coronavírus, por que a gente já está observando, né, Carol? A gente descobriu o que de fato é a internet, né? Até o momento a gente estava usando a internet para pesquisa, a gente estava se cantando com o Google, né? Agora a gente se cantou com as lives. Né? Todo mundo suspeita que se abrir uma geladeira, um guarda-roupa, vai ter uma live ali acontecendo. Né? Então a gente descobriu as Se for reuniões boa, online. se for boa, pode acontecer. O problema é live que não fala nada, né? Internet era a nossa pauta aqui. Então, Isso. aplicações da Então, o que a gente. um pós-coronavírus, né? E que tu falava que a humanidade teve que rapidamente se desenvolver e encontrar Isso, soluções para dar conta daquilo que estava perdendo por causa da última pandemia e que agora isso. isso está ocorrendo principalmente também com a internet. Isso, perfeito, né? Então as pessoas descobriram a live, elas descobriram as reuniões online, até as aulas online, né? Muitos cursos já tem sido até uma moda, digamos assim. Cursos online, eles certamente deverão aumentar, né? Com certeza o modelo presencial vai ser cada vez mais questionado. Né? Então, isso é certamente algo que veio para ficar. E é interessante que é algo que já existia, né, Carol? Não foi inventado agora, mas é agora que Uhum. as pessoas descobrem. Né? Então, muito Uhum. provavelmente algo que aconteceria em talvez 1, 2, 3 anos, aconteceu em um mês pela força da necessidade. Né? Eu até estava comentando com um amigo meu que um dos investimentos que as pessoas mais faziam era comprar um imóvel no centro da cidade para alugar comercialmente, por exemplo. É um investimento muito comum. E eu acho que esse investimento ele pode continuar sendo um bom investimento. Eu não sou tanto dessa área, mas ele deverá diminuir a sua força, porque as pessoas Uhum. vão descobrir que elas não precisam tanto assim de um lugar físico. Né? Se elas tiverem um celular na mão, elas conseguem se comunicar. Então isso com Uhum. certeza está avançando e, né, a tecnologia deverá vir para ficar nesse sentido. Né? Uhum. E aí, tu me perguntou sobre a questão com os meus alunos. Eu Uhum. acho que a grande questão aqui é a consciência histórica, né? Sabe que Dá tem a uma ideia, parte boa.
Dá uma ideia para a gente da faixa etária e do volume de alunos que tu trabalha hoje. Certo. São alunos que vão dos 11 aos 17 anos, né? Em torno de 350 alunos. 350, 400 alunos, do Uhum, sexto ano do Fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio. Né? Uma faixa etária bem aberta, né? uhum, Tem um ponto positivo de a gente estar passando por isso, porque toda dificuldade ela pode fazer a gente mais forte, né? Então, se eu sei que eu estou enfrentando isso agora, quando eu tiver uma situação semelhante ali na frente, que não deverá ser igual, porque não é todo dia que tem uma pandemia, eu enfrento com mais facilidade, né? Mas assim, eu chamo de gurizada, né? Para a gurizada, à medida que está passando as semanas aí, não está muito fácil ficar em casa, porque todo mundo, né, gosta de se mexer, gosta de sair, gosta de ver pessoas, ainda mais nessa idade, isso é bem mais presente. Então não está sendo muito fácil, mas o que eu mais tenho procurado abordar é essa questão histórica, dizendo, olha, tem acontecido um problema muito grave, é verdade, mas isso já aconteceu antes e até o momento, é o que tudo foi pior e é o que tudo indica vai ser, né, vai se manter pior. Né? Não deveremos ultrapassar o número de óbitos infectados de uma gripe espanhola, de uma peste negra, por tudo que a gente já falou até agora. Quis Então, dizer, eu então, acho que esse... quis dizer que as pandemias anteriores foram piores do que essa deverá ser. Sim, com certeza, né? Vamos lembrar aqui que a gente, eu não sei como é que está hoje o número de mortos no mundo, de óbitos, né? Mas eu não sei se chegou a 300 mil, né? Acho que ainda não. Acho que ainda não. No Brasil, a gente está em 9, 10 mil. A gripe espanhola é 20 milhões por baixo de óbitos, né? 20 milhões por baixo. Então, é um número muito maior, né? Muito maior. Uhum, No Brasil, foi 35 mil mortos, estima-se. Eu acho que a gente não vai chegar lá, mas eu espero que, né, que a curva comece a baixar logo, né? Preocupa um pouco. uhum, E também é o seguinte, né, a questão do grupo de risco, né, essas outras pestes ou gripes que eu acabei de citar, o grupo, os idosos e as crianças normalmente são um grupo de risco mais vulnerável, mas ela atingia com mais força, elas eram mais fortes, até pela questão médica, enfim, né. uhum. E isso é um ponto importante também, Carol. Quando a gente fala de peste negra, por exemplo, nos relatos, né, é bem interessante que na história existem pessoas que passaram por aquele momento e deixaram relatos de como que era aquela vivência. O confinamento, por exemplo, na Idade Média, ele era forçado. Né? Não, essa ideia de liberdade, de ir e vir, é algo posterior à Idade Média. É algo mais iluminista, assim, que vem alguns séculos depois, vem 3 séculos depois. Lá era forçado, né? E o confinamento era o seguinte: se você estava infectado, você ficaria confinado, para você não passar a doença para os outros. Era uma outra lógica. Então, confinamento Hum, forçado, e você deveria ficar lá para não passar para os outros, então você ia morrer em casa, né? É diferente de hoje, onde uhum, você fica confinado para não se contaminar. Mas, após ter atingido todos, normalmente depois atinge grupos sociais mais vulneráveis economicamente. Né? Foi assim na peste negra, né, está documentado na gripe espanhola, também a gente observa isso. Então, esse também é um aspecto, né? Os surtos epidêmicos e pandêmicos, ele, num primeiro momento, muitas vezes, ele chama-se de democrático, né? Atinge a todos, mas num segundo momento se atinge grupos socialmente mais vulneráveis. Então, essa é uma questão uhum. também para a gente estar atento ao que está acontecendo no Brasil. Né? No início, quem que atingiu no início? Atingiu grupos que viajavam, né? Viagens internacionais, e pessoas que estavam próximas a essas pessoas. Agora a gente já vê que está atingindo regiões mais vulneráveis, tanto em questões sanitárias como médicas, né? E isso é um perigo, né? Uhum. Tu acha que tu falaste dos legados, né, das transformações culturais que ocorrem pós-pandemia? Então, um sentimento de Uhum, euforia, um desenvolvimento muito rápido tecnológico e talvez, me corrija se eu estiver errada, mas na minha percepção, uma nova consciência sobre a importância da saúde, porque eu acho que uhum, a nossa realidade hoje como humanos é de muito pouco movimento, muito pouco. A gente vem num perfil de estresse mental muito forte, né? uhum, Então, a tecnologia tem feito isso, né? A gente fica muitas horas exercitando mente, poucas horas exercitando o corpo, uma uhum. deficiência generalizada de vitamina D, então as pessoas
D, então as pessoas não se expõem mais ao sol. Tu achas que essa palavra imunidade, né, vai ser uma Uhum. das nossas principais preocupações? E como é que tu tem visto isso entre os mais jovens, assim? Olha, Carol, eu acho que sim, seria bom se fosse uma das preocupações, né? Mas eu não sei até que ponto vai modificar tanto. Eu acho que talvez sim, melhore, né? Mas como as pessoas, de novo, a gente vive um momento assim de hipertecnologia, né? A gente fala em quarta revolução industrial. Então as pessoas se sentem muito protegidas, elas parecem que não têm problema de saúde e muito daquilo que às vezes faz mal na saúde é consumido, né? A própria questão da internet, da tecnologia, faz com que a gente fique mais parado, né? Questão de alimentação também. Então, eu não sei se essa consciência vai chegar tão cedo. Eu acho que aí depende de um trabalho muito, muito forte daqueles que têm essa consciência de passar adiante, né? Porque hoje Uhum. não é isso que está na moda. Temos as academias e tal, que essas sim não param de crescer, né? Uhum. Mas talvez tenha mais a ver ali com, tem a ver com esporte, mas a ver com questões de vaidades, enfim, do que uma questão de saúde, né? Não sei se as pessoas vão tanto assim se elas têm crescido as academias porque as pessoas estão se cuidando mais, não sei. Uhum. E entre os jovens, eu acho que está melhorando essa cultura de educação alimentar. Existe esse avanço, né? Que não vem por parte deles, vem por parte dos mais velhos. Eu acho que tem Uhum. avançado, sim, né? Mas não sei se na consciência, tem avançado na educação. A educação tem avançado nesse sentido. Mas é É uma algo que tem que. falta da educação. A educação alimentar, né? A gente já vê que em escolas públicas, por exemplo, tem uma alimentação balanceada. A gente já vê que é uma preocupação nesse sentido, né? Uhum. Até porque os governos devem ter, senão o sistema de saúde também fica congestionado, né? A gente sempre tem que Uhum. lembrar que as políticas de prevenção governamentais são importantes até para o governo depois não ter que pagar essa conta. Isso também é uma realidade, né? Então eu percebo que sim, há um avanço nessa educação alimentar, sem dúvida. Mas é preciso continuar nisso porque aquilo que tem acontecido na sociedade, eu não sei, a questão, como eu falei, da internet e outras, eu não sei até que ponto isso colabora, né? É preciso haver uma intencionalidade. As pessoas precisam hoje decidir se cuidar. Porque se elas deixarem ao Uhum. natural, as questões de estresse, como tu disseste, ansiedade, depressão é algo muito comum entre jovens, né? Muito comum mesmo. Enfim, se as pessoas não tiverem uma intenção de talvez desconectar um pouco, né, da tecnologia e fazer ações que eram mais feitas antes, né, quando não tinha tudo isso, eu não sei até que ponto vai mudar. Né? Essa questão de estresse e depressão agora pelo coronavírus, ela tende até a aumentar, né? As pessoas ficando em casa, esse sentimento de incerteza, né? Por isso que é bom o conhecimento Uhum. histórico, porque o conhecimento histórico nos faz pensar que talvez, que assim, dificilmente vai passar assim de esse surto de 1, 2 anos, né? Até porque as pessoas também vão adquirindo resistência ao vírus, né? Uhum. A gripe espanhola nos dá esse exemplo. Então, isso nos ajuda talvez a ter uma ansiedade menor, enfim. Mas acho que é por Para a aí. gente concluir, para a gente concluir, então, se a gente precisasse fazer um apanhado rápido e geral de coisas que a história pode nos ensinar para melhor atravessar esse momento. Certo. Eu acho que o primeiro ponto é conhecer a história. Esse é o primeiro ponto. Isso é urgente. Se a gente conhecesse a história, de novo, os historiadores não ficaram surpresos com esse vírus, algo comum para quem estuda esse assunto. E com isso não é uma grande histeria, é algo preocupante, até porque na história foi preocupante, mas também não é algo que a gente nunca ouviu falar. Então, primeiro, Uhum. esse ponto, estudar história. Uh, e segundo, aprender com as lições que ela nos traz. Né? Então, essa questão de distanciamento social, por exemplo, foi assim na peste negra, aliás, foi assim em todas as grandes pandemias, epidemias, foi assim na gripe espanhola. Então, não teria por que não ser assim hoje, não é uma novidade, não é alguém que alguém inventou ontem que é necessário. Né? Então, Uhum. aprender essas questões também, saber analisar as mudanças que estão ocorrendo é importante, saber entender que o coronavírus se espalhou em poucas semanas por causa dessa ligação internacional, né, das companhias aéreas. É algo importante também para interpretar a realidade, para entender ela. Também entender essa disputa internacional Estados Unidos e China, onde o Brasil está nisso, é importante para a gente conseguir responder essas perguntas que aparecem agora, né? E aí, Uhum. economia, saúde, por que a gente não começou antes, né?
Então, em situações de desconforto como esse, é muito comum surgirem essas perguntas. Eu acho que quando a gente estuda a história, a gente treina a nossa mente para entender o contexto, e aí com isso a gente também consegue entender o contexto que nós estamos, né? E aí isso nos dá mais, nos deixa menos perdidos nessas confusões, né? Então, primeiro acho que é conhecer a história, segundo, entender o que ela já nos mostrou, né? E terceiro, treinar essa mente para analisar o contexto em que se está vivendo, para que se consiga responder melhor as perguntas ou ter reflexões mais bem amparadas, né? Mais bem embasadas. Acho que é por aí. Tá certo. Eu fiquei com vontade de falar sobre política. Tu escreveu uma coluna muito legal na última edição, que a gente publicou na última edição da Aham. revista, falando sobre as tensões, né, políticas e os relacionamentos. Uhum. É muito legal. A coluna está disponível no site da revista. Depois a gente pode postar em seguida do destaque aqui da live. A Uhum. gente está num momento bastante tenso, né, É. politicamente. Quer falar um Uhum. pouquinho sobre isso? Como que essa situação de pandemia acentua essa questão da tensão Certo. política polarizada no Brasil? Certo. Quando a gente fala de política, as pessoas têm as suas posições, opiniões, né? E a gente sempre está aqui para tentar contribuir, né? E as pessoas ficam sempre livres para ter as suas posições. Eu acho que a grande palavra que eu coloquei na coluna que eu colocaria hoje é a palavra pressa. Não ter pressa, né? As Uhum, pessoas hoje elas querem ter muita opinião, até a internet nos abriu espaço para isso. E ter opinião é ótimo, é excelente querer ter opinião. Mas isso traz a mim e a quem quer ter uma opinião uma responsabilidade. Eu preciso ter uma opinião. Se eu quero ter opinião, então preciso antes estudar, antes ouvir, antes pensar. Aí eu vou poder contribuir com boas opiniões. Agora, se tudo que eu sei fazer é ouvir pessoas esbravejando, né, que os políticos ainda estão nessa fase, né, espero que mudem um pouco de esbravejar, né, de ter uma postura mais combativa, isso de todos os lados do espectro. Se tudo que eu sei é seguir essa postura, a gente vai ter essa tensão que tu tá falando, né? Essa tensão que não nos contribui. Então, nessa questão do vírus, tem muito isso, né? Assim, infelizmente, virou algo muito politizado. Veja, Carol, o vírus é uma realidade, ele está aí, e ele atinge a todos. Não parece ser algo assim tão político, né? Não teria uhum, tanto. Claro que sempre é algo a discutir, mas será que tanto assim, né? Mas virou, uhum, isso é reflexo do que está o nosso país. Uh, então, eu acho que mais essa questão de pressa, né? Claro que, como cidadãos, a gente tem que fazer os nossos julgamentos e deve realmente fazer, isso faz parte da democracia, mas com um pouco de calma, né? Até porque, Carol, agora que tem alguns países saindo da situação do vírus, e assim, saindo, ninguém pode dizer que se livrou desse problema, ninguém sabe se não vai ter uma uhum, segunda onda. Então, no fundo, ninguém sabe tão bem assim como lidar. O distanciamento social é uma das boas estratégias que o tempo já nos mostrou. uhum, Mas ninguém sabe exatamente como equalizar a questão economia e saúde, que é super importante também, né? Qualquer pessoa séria sabe que a questão econômica ela também é relevante, né? Principalmente para uhum. quem busca o seu pão no dia a dia, os trabalhadores informais, as pessoas mais pobres que não têm uma reserva financeira, né? Qualquer pessoa séria sabe disso. A questão não é essa, a questão é como equalizar, né? Eu até acho interessante, Carol, que a questão aqui que a gente fala é economia e saúde, né? E a nossa vida depende dos dois. A nossa vida depende da saúde e da economia. Porque a economia é o que traz pão para a nossa mesa, né? Comida para casa. Aí, se a gente parar para Que nos pensar, tem muitas. da saúde. Exatamente, que é o que dá saúde, perfeito. Né? Perfeito. Se a gente parar para pensar. É... Onde é que eu estava aqui? Ah, sim. Tem muitas situações onde nós vamos trabalhar onde a gente privilegia a economia ao invés da saúde. Por exemplo, se eu estou com uma gripezinha, né? Se estou com uma pequena gripe, com algum problema que não me parece muito sério, eu vou trabalhar. E as pessoas fazem isso hoje. Né? Então, quando elas fazem isso, elas estão dizendo, olha, a saúde nesse dia não está tão séria, eu vou priorizar o meu trabalho. E tem situações como a gente está vivendo agora que a economia vai ter que um pouco respeitar a seriedade da saúde. Então, nesse instante, parece que a questão sanitária ela é mais séria, ela está gritando mais do que a questão econômica. Por mais que, à medida que o Uhum, tempo passe, a questão econômica vai gritar cada vez mais. Agora, a grande questão uhum. é tentar equalizar essas duas coisas. Tá? Eu tenho dito para alguns amigos que é o seguinte: os políticos estão ali para gerir e eles estão na responsabilidade de serem criativos, inclusive, de serem inovadores, né?
Se é para um político simplesmente dizer assim, ou para tudo, ou abre tudo, bom, não me parece ser algo muito difícil de ser feito, né? Parece que qualquer pessoa poderia dizer qualquer coisa. Mas não, eles Hum, estão lá realmente para ter um pensamento mais abrangente e tentar equalizar as duas coisas. Acho que a gente tem alguns casos interessantes, como eu disse, o Rio Grande do Sul até o momento tem tido uma boa resposta, né? Isso é inegável, né? No momento a gente tem dado bem, por mais que, como eu disse, para nós talvez tenha sido mais fácil do que regiões como São Paulo. hum, Em outras situações a gente vê que não estamos ajudando bem, né? Então a economia está piorando e a saúde no Brasil também está piorando. Está aumentando os números de contaminados, está aumentando o número de óbitos e isso é complicado, é bem complicado mesmo. A gente fica uhum. feliz de ver alguns países que estão talvez se recuperando, a Europa, países da Ásia, né? Quem sabe a gente pode talvez nos próximas semanas e meses estar nesse caminho, mas não é o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente não está numa situação legal. Mas a grande palavra que eu queria deixar, cara, nesse sentido é a palavra pressa. Não ter pressa, né? Não ter pressa para esbravejar, né? A gente tem que ter pressa para pensar, talvez. Para pensar, para ouvir os diferentes lados, saber que existem as Uhum. diferentes intenções, né? Os políticos e as suas influências têm as suas intenções também, né? Isso dos dois lados, né? E fazer julgamentos corretos, né? Os julgamentos mais incisivos eu deixo para cada um poder fazer. É um Uhum. direito, é uma questão democrática, né? Mas essa questão de ter mais pressa para pensar e procurar entender do que para opinar, eu acho importante. O brasileiro, ele opina com muita ênfase, com pouco conhecimento, né? A Exato. gente é o brabo ignorante, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa corrigir. E os influenciadores os que tiveram as Uhum, oportunidades, né? E sabem se expressar cada vez uhum. mais. Então, eu fico bem feliz de ter feito essa live contigo. Eu espero que seja só a primeira de muitas, né? Acho que Eu foi também. muito legal o teu Uhum, posicionamento. É legal a gente conversar com um jovem historiador assim. uhum, E vamos em frente, fazendo a nossa parte, comunicando aquilo que a gente sabe que pode ajudar o próximo, sendo bons uhum, exemplos, boas influências, né? uhum. E muito obrigada, Thomas. Te desejo aí um bom final de semana. Voltamos a nos falar em breve. Beleza, Carol. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui conversando contigo. Adorei. Valeu. Até mais.